Boa tarde. Estamos aqui em mais uma Educação de Classe. Lembrando a todos que hoje tem assembleia na sede do CEP, lançamento da nossa campanha salarial, 18 horas, hein? Quem ainda está em casa, saindo da escola, dá tempo de chegar lá. Boa tarde, Franci. Hoje nós estamos recebendo algumas visitas ilustres, né? Nós estamos recebendo o Antônio, zelador. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, os presentes aqui. Danilo. Danilo já é conhecido do público de Petrópolis, né? Diretor de Valença. Profissionais da educação de Petrópolis. Boa tarde a todos. E uma convidada super especial, Kátia Roncini, que é uma das dirigentes do sindicato, que está dirigindo a greve lá no Paraná. E acho que isso é motivo de muito orgulho para todos os trabalhadores que são guerreiros, que lutam pelos seus direitos, né? Lá eles estão dando uma luta muito bonita e a Kátia vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Boa tarde a todos, educadores de Petrópolis. Eu sou de Foz do Iguaçu, né, uma das 29 regionais da PP Sindicato, e aí a gente está vivendo aí 33 dias da segunda greve da educação estadual do Paraná. Né? Desse ano, né? Desse ano. Nós iniciamos o ano letivo em greve, não iniciamos o ano letivo como estava previsto, fizemos 29 dias de greve, uma greve de resistência para não perder direitos. E aí, como a gente saiu da greve mediante um acordo, o governo não cumpriu o acordo que firmou com a categoria, e aí nós retornamos à greve, e agora já estamos aí com 33 dias enfrentando muita ameaça, de muita resistência, muita força da categoria da educação, professores e funcionários no Paraná, e até tentando fazer o governador do Paraná, que é do PSDB, aí, se dobrar e, pelo menos, cumprir com aquilo que é direito da categoria. É o fim da picada, né, gente? A gente está tendo que fazer greve para manutenção de direitos, né? E houve corte de ponto lá, Kátia? Então, desde que nós, na primeira greve, a gente teve ameaça, desde o primeiro dia da deflagração, tinha ameaça, né? E nós passamos os 29 dias, não teve corte, sempre ameaçando, sempre colocando na mídia, usando isso como ameaça para os educadores retornarem. Não houve. Agora, nessa segunda greve também, a gente vem enfrentando isso, mas só na base da ameaça, né? E até o momento a gente segue enfrentando, segue acreditando que lutando, e está forte a greve, né? A gente ainda continua com 85% das escolas na greve, então acho que é isso que não tem permitido o governo usar do corte de ponto. É a quantidade, da adesão que tem segurado isso. Com certeza, né, gente? Quando uma greve tem realmente a participação massiva, quando as pessoas não se dobram perante os governos, é óbvio que os governos recuam. Então, Franci, não é verdade essa história que toda greve tem corte de ponto, né? Não, realmente não é verdade. E é bom lembrar o pessoal, né, que na nossa realidade aqui do município, na nossa greve de 2013, a nossa greve de 2014, nós também tivemos um acordo que não foi cumprido em 2013 e novamente em 2014. Então, o que o governo fala é que estava em negociação e, na realidade, isso não aconteceu. Quem assinou aquele acordo? Prefeito, secretária de Educação, secretária de Administração, exato, procurador do município também, né, um dos nossos, Marcos Santiago. E nós ficamos aí nessa. A deriva, como se diz assim, em muitos casos, com descontos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que ao invés de descontar o pessoal no real dias de greve que foram feitas, não foi feito. Pessoas que foram descontadas no seu 13º, pessoal que não teve direito a férias e foi cortado também a sua remuneração de férias. É importante ressaltar, né, Francis, que isso é uma opção do governo. A retaliação, a perseguição é sempre uma opção do chefe do executivo. Ele pode fazer ou não fazer. O secretário de administração pode pressionar o governo para ser autoritário ou não, né? Isso vai de lugar para lugar. Aqui, nossa realidade foi essa. Agora, é preciso que as pessoas repensem, né? Coloquem na balança o que nós temos a perder, que é muito. Nós estamos com o PCCS congelado
desde 2013. Exatamente, né? Ninguém está sendo enquadrado. Nós estamos aí dando entrada nos nossos triênios, enquadramentos. Enquadramento parou. Triênio, a pessoa deixou de receber 6 ou 7 meses. Na hora que vai receber o triênio, não recebe o retroativo. Então, está se dizendo que hoje no município está se fazendo economia, mas a economia eu quero ver ser feita nos cargos comissionados e nas funções gratificadas, que continuam iguais. Eu tenho acompanhado o Diário Oficial, só vejo substituição. Até agora nós não vimos um cancelamento de nenhum cargo em comissão, só troca. Exatamente. Né? Como está chegando o final do governo, está na hora de agradar os outros colegas, então está havendo aquela troca de sempre, né? Substituem aqui, um ali, um vai para outra secretaria, aquela dança das cadeiras dentro do governo, mas economia, que é bom, até agora nada. Agora, cortaram a hora extra. Cortaram. Dos faxineiros, dos varredores de rua. Inclusive da Guarda Municipal, da CONDEP, né? Da Saúde. Então, o primeiro corte que o governo está fazendo é, óbvio, na hora extra dos trabalhadores que pegam pesado. O cargo em comissão continua lá, em berço esplêndido. Né? E lembrando que corta a hora extra da Guarda Municipal, que é a Guarda Civil, nós estamos sem o pessoal para poder dar um amparo nas escolas. Onde está a ronda escolar? A ronda escolar não está podendo trabalhar. Você está falando nisso na escola que eu trabalho, no Carlos Damião, nós tivemos um incidente lá ontem, às 9h30 da manhã. A ronda apareceu hoje. Aí não dá, 24 né, horas depois não dá. Não dá, né? O aluno já não estava mais lá, a situação já tinha sido resolvida pela própria escola. Nós estamos realmente, né, sós. E nós não podemos ficar sós. Nós temos que nos unir. Nós temos que unir profissionais de educação, guarda municipal, funcionalismo em geral. Né? Nós temos que pensar nisso. Nós temos que fazer uma campanha unificada para conseguir realmente que esse governo faça as coisas, que esse governo cumpra as leis. O PCCS é uma lei. A guarda nem PCCS tem, né, França? Não, exatamente. Só o PCCS quem tem educação. E lembrando que no Diário Oficial do dia 21, agora do mês de maio, saiu o Plano Político Pedagógico das Escolas, com o regimento, com as atribuições dos funcionários. Até está valendo por quê? Porque nós temos que comparar, tá? Para saber se não mudou nada. Porque, na realidade, nós temos um PCCS. E esse PCCS é lei? Então vamos respeitar. Exatamente. Não pode haver nada diferente no regimento que esteja em controvérsia. Agora, Kátia, como é que funcionou lá? Lá é um sindicato só de professores ou é unificado com funcionários? Então, nós somos sindicato unificado, nós temos essa unificação desde 97, né, professores e funcionários, e a gente avalia que isso é um ganho muito grande para o movimento dos trabalhadores. Que a gente, desde a unificação, a gente conseguiu travar algumas batalhas e tivemos vitória. Por exemplo, o plano de carreira dos funcionários nós conquistamos em 2008. Né? Inclusive, a greve que nós começamos esse ano era porque o governo queria fazer um duro ataque ao plano de carreira dos professores e dos funcionários. É unificado o plano? Não, a gente tinha uma luta, né, desde que o sindicato unificou, nós tínhamos uma luta para ser unificado, mas não conseguimos. Nós conseguimos o dos professores em 2004, o plano de carreira dos professores, e aí seguiu a luta pelo plano de carreira dos funcionários, e aí em 2008 nós conseguimos. E agora, esse ano, o pacotaço que o governador mandou para a Assembleia Legislativa era pôr fim praticamente no que é o ideal do plano de carreira, que é a carreira mesmo, né, de você se especializar, de você estudar e ser reconhecido por isso. Então, a nossa resistência esse ano começou justamente por esse ataque aos planos de carreira. Danilo, fala para a gente de novo, você já esteve aqui falando sobre isso, mas é importante lembrar, como é que aconteceu a unificação no CEP? Então, primeiro, porque a greve de Valença em 2013 foram 81 dias de greve e os funcionários, os grevistas, professores e funcionários, não tiveram um centavo de corte de salário. Isso, porque o exemplo, porque assim, a greve do Paraná, né, ela tem sido exemplar não só para nós aqui no estado do Rio, mas para o Brasil todo, né? A tenacidade, a luta, a capacidade de reação do pessoal. O processo de unificação no CEP é um processo de unificação muito bonito. Ele vai se dar na década de 80. Em 1989, o setor de funcionários entra para o sindicato e o sindicato deixa de ser sindicato dos professores e passa a ser sindicato dos profissionais de educação. Né? A partir desse debate,
da unificação, nós entendemos o seguinte, que a conversa ela não pode ficar restrita à sala de professores. A conversa tem que chegar na cozinha. Então, escrevemos uma tese em 90, né, que o nome da tese é A Conversa Tem que Chegar na Cozinha. E orientávamos a todos os militantes do sindicato que, quando chegasse na unidade, seja na creche, seja na escola, que, na hora de reunir com os profissionais da educação, que chegasse na sala dos professores e fosse também na cozinha levar os informes para a categoria. Então, esse processo de unificação do CEP ele se dá no final da década de 80. A partir daí, se o sindicato é unificado na luta, então, portanto, ele também tem que ser unificado na carreira. Então, a consigna, a bandeira de planos de carreiras unificados começam aí. A gente conseguiu avançar isso em alguns lugares. Várias redes hoje municipais conseguiram aprovar seus planos de cargos e salários unificados. Itaguaí, Valença, Macacu, Seropédica, aqui também. Né? Aqui também. Então, essa concepção é muito importante, porque o funcionário de escola ele não pode ser procurado só na hora da greve. O funcionário de escola ele tem um papel educacional a cumprir, seja a merendeira na preparação dos alimentos, seja o inspetor de aluno na relação com o alunado, com o estudante. Ele passa a funcionar, tem um papel de psicólogo popular. Então, portanto, a unificação tem que se dar na carreira. E tem um outro fator que nós achamos que é fundamental, que é uma bandeira importante, que ano passado um dos pontos da greve aqui, de Petrópolis, foi esse, e nós achamos assim que a direção de Petrópolis acertou, que é a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas. Ô, Antônio, como é que está sendo essa questão, para você que é funcionário? Eu gosto sempre de frisar, né, Rose, que a gente precisa botar profissionais da educação, né? Uma equipe que forma uma escola. Né? Então, e até tem uma frase que eu gostaria de resgatar aqui no programa, que eu tenho sentido muito falta de ouvir, né? Com a história da Kátia, lá da greve, que é o CEP somos nós, nossa força e nossa voz. Eu tenho sentido falta isso na categoria hoje. Né? Vejo que ela começou lá, o movimento lá em 97, e nós começamos em 2010. Então, a gente está engatinhando em algumas coisas. Né? A gente está começando uma luta de que outros sindicatos já vêm há muito tempo. E há 30 horas, né, eu conversando com os colegas numa escola e em outra, eles acham que é um sonho 30 horas. Não, é um sonho até que a categoria decida que tem que virar realidade. Né? Como já em alguns municípios é uma realidade. Né? A gente vê hoje, dentro das escolas, a demanda de alunos dentro das escolas, né? Aumentou muito. Então, há necessidade de a gente rever algumas coisas dentro da escola, né? Algumas coisas dentro da estrutura de uma escola. Nós chegamos a fazer, no ano passado, Kátia, uma experiência aqui em Petrópolis, de uma semana chamada Semana 30 Horas. Infelizmente, né, a falta de visão e de compreensão do pessoal da administração, o que eles fizeram? Fuzilaram o pessoal, descontaram as horas, mas foi uma semana que deu certo. Você estava em escola, Antônio? Estava, e na minha escola nós tivemos uma adesão de 100%, a escola funcionou perfeitamente, as pessoas se sentiram uma qualidade de vida melhor, porque o estresse é menor, né? Porque, às vezes, a gente, e é bom sempre falar em 30 horas, porque, às vezes, para quem não é profissional da educação, mas eles querem trabalhar menos, mas a gente trabalha com uma máquina diferente, que é o ser humano, são crianças. Máquina, né? Você não liga e desliga, ou você não programa a criança, faz bagunça agora, não faz ali. Né? E toda uma equipe de escola é envolvida dentro disso. Né? E se somos todos educadores, não é justo a gente reivindicar 1/3 para o professor e o pessoal de apoio ficar só no sacrifício também. Né? Nós temos que nos unir para que todos os profissionais da educação tenham qualidade, possam ter seu horário de lazer, seu horário de estudo, seu horário de planejamento, porque a educadora de educação infantil, gente, também não tem como chegar lá no centro de educação infantil sem planejar nada. Em algum horário, fora daquela rotina, ela planeja as atividades. Até porque, na nossa realidade aqui, não tem professor na maioria das salas. Então, elas exercem o papel pedagógico. Né? Muitas têm formação, deveriam estar recebendo por isso também, né? Porque se elas fazem essa tarefa. Agora, todos esses profissionais precisam ter um tempo para poder estar
sãos para o trabalho, né, França? E eu tenho uma curiosidade aqui, que eu tomei ciência de um fato hoje, né? Então, eu vou dividir, que na semana 30 horas, eu hoje estive conversando com um servidor, que ele trabalha numa escola. Então, nesse prédio, funcionam 2 unidades escolares. E ele foi descontado pelas 2. Ele foi descontado 10 horas por uma escola e 10 horas pela outra. Um erro administrativo grave. Sabe por quê? Mas ele é lotado em qual? Ele é lotado em uma. Seria Maria Campos e Liceu? Não. Seria Johan Noel e Oswaldo Cruz. Então, você pega o funcionário. Se você descontou por 2, então paga também esse funcionário, dê o salário dele pelas 2 unidades. Inclusive, gente, vamos voltar a esse assunto aí da Johan Noel e do Oswaldo Cruz. A gente falou no ano passado sobre isso. Isso não existe. As 2 escolas estão cadastradas em endereços diferentes, recebendo verba do FNDE em endereços diferentes. Né? Tem que acabar com essa palhaçada. Por quê? Vai abrir um SEI lá onde seria o Oswaldo Cruz? Mas por que ainda tem diretor nomeado no Oswaldo Cruz Escola, dentro do mesmo prédio que o Johan Noel? São coisas que precisam ser resolvidas. No Liceu ficou isso 2 anos quase, né? Aí a economia não existe, né? Aí não existe, porque o funcionário já fez já entrou no protocolo, já fez o seu protocolo, já pediu o ressarcimento desse horário dele, porque não dá para entender. Se você está no prédio, então, se você pode ser descontado os 2, inclusive o dia de paralisação dele foi descontado pelas 2 unidades, tá? Aqui, Cátia, eles descontaram assim, você fez greve, paralisação, por exemplo, quarta-feira, você perdeu a quarta, o sábado e o domingo. Né? Aqui é a má vontade, né? Isso só pode ser má vontade, né? Porque tem para mim que é até falta de entendimento de alguns setores da administração, né? Porque o estatuto fala em faltas não justificáveis. Paralisação e greve são faltas de paralisação e de greve, não são faltas comuns. Então não teria que ter desconto nenhum em final de semana, em descanso remunerado, em férias. Né? Porque a mudança do ponto se dá na administração e não dentro da escola, que foi o que aconteceu na greve, que lançou o Código 75 e modificaram o Código para o 509. Que é falta comum, é falta sem justificativa. Então, é por aí. Então, o ponto sai da escola, o funcionário está seguro com aquele ponto que ele tem. E quando chega na administração e ele vai querer até uma cópia desse ponto, esse ponto já está modificado. Mas então, Antônio, a escola toda fez? A minha unidade foi 100% de adesão e a escola funcionou tranquilamente, sem nenhum transtorno. Nós não tivemos nenhuma ocorrência em nenhuma das escolas. 187 unidades funcionaram com semana 30 horas, tudo tranquilo, não houve desordem, não houve nenhum tipo de acidente. Foi provado que dá para fazer. Só que não pode ser só pela vontade das pessoas. O governo tem que pensar o que isso traz de melhoria para a categoria, o que isso traz de melhoria para o serviço público. Né? Se o funcionário está mais saudável, ele falta menos, né? Tira menos licenças, consegue trabalhar um tempo maior. Tem gente com 10 anos de prefeitura, bichado, se aposentando, porque o desgaste é tão grande que a pessoa não consegue cumprir a sua carreira. Prefere se aposentar com salário inferior, porque não conseguiu. Como é que tem lá no Paraná essa questão da carga horária? Nós iniciamos esse debate, né? Está em fase bem inicial, inclusive observando o movimento tanto aqui do Rio de Janeiro, da educação daqui, das universidades federais que têm feito uma campanha também pela redução da jornada. E um debate que eu acho que é caríssimo para a educação e que precisa ser feito, porque se a gente pensar que a educação é uma categoria majoritariamente feminina e que a jornada da mulher nessa sociedade, né, machista, capitalista, que explora duplamente a mulher, é pensar na condição de vida, de existência, de educar seus filhos, de conseguir viver dignamente. Então, esse é um debate que a educação tem que abraçar, tem que fazer, e que a gente tem que
eu falo pelo Paraná, assim, que no momento a gente está numa luta por resistência, mas que a gente tem que avançar para isso, sim, de lutar para reduzir. Não só para conservação de direitos, como para avançar. A gente gostaria, inclusive, de estar fazendo uma luta para avançar em direitos. Acho que o que a gente tem de condição de trabalho, de direitos, é muito pouco, né? E aí a gente tem que fazer uma luta aí de mais de 60 dias para você garantir reposição salarial. É isso que... Essa é a indignação do... Claro que a nossa pauta não é só essa no Paraná, mas o que toma conta da categoria, que faz resistir bravamente, é que não dá para entender na atualidade você tem que fazer uma luta de mais de 60 dias para garantir direitos que você já teve que lutar anteriormente, né? Então, esse é um debate que a gente começou lá e que vai levar para frente, até porque tem uma política muito nefasta no Paraná, que é colocar o número de funcionários nas escolas pelo número de alunos. E aí, quando você tem uma redução no número de alunos, você tem uma redução no número de funcionários. Daí tem funcionário excedente no local de trabalho, e aí eles querem enviar para outro lugar. O que a gente colocou? Se não tá faltando trabalho, está sobrando trabalho. Então, o que tem que fazer? Reduzir a jornada para não exceder trabalhador. Então, quando eles começaram com esse discurso de que precisava tirar os funcionários da escola porque estavam excedente, a gente falou, então, reduz a jornada. Se está excedente 40 horas, então, coloca o trabalhador 30 horas e fica tudo certo, né? É um debate que a gente tem feito contraponto com o governo nesse sentido. E que vamos sair dessa luta, acho que a gente espera sair vitorioso, a gente já tem conseguido, né, nessa luta toda algumas vitórias no sentido de segurar os nossos direitos, e aí para a gente já começar a luta por outros para avançar daí, né, que agora é só resistir. Nós vamos para os nossos intervalos e já voltamos conversando sobre terceirização, inclusive.